gol anulado do Vasco. Por muito pouco, do Ribamar. Aí, ó. Esse. Pronto. Belo gol, aliás, hein? Aí o VAR em campo, lance em revisão, não valeu e o 0 voltou para o placar. E o curioso é que até o gol do Flamengo, que foi pouco depois da metade do primeiro tempo, o jogo era do Vasco. Era do Vasco, exatamente. Só que depois daí, o jogo foi praticamente... O segundo tempo foi amarrado, né? E o Flamengo tinha vantagem. Mas a reta final do primeiro tempo, pós-gol do Flamengo, foi do Flamengo. Depois da parada técnica, o Flamengo cresce, entra no jogo e rapidinho consegue 2 lances, né? Esse aí e o próximo é o da bola na rede. Tá aí, Lucas Silva. Aos 27 do primeiro tempo. Daí em diante, jogo do Flamengo e o segundo tempo mais amarradão. É o maior debate que... Não, daí para frente tudo voltou ao nada, assim, né? Porque não aconteceu mais nada. Foi um jogo horroroso, o segundo tempo foi assustador. A bola batia, voltava. O Abel tomou como estratégia, e ele falou isso na entrevista coletiva depois, o posicionamento da linha defensiva do Flamengo. Como o Flamengo joga, e o time de garotos também joga assim, com linha de defesa muito adiantada, o Abel disse que trabalhou muito a bola longa, a bola nas costas da defesa do Flamengo. Só que exagerou nisso. Não acertou nenhuma bola longa, só ficou enfiando bola longa nas costas da defesa do Flamengo para o goleiro do Flamengo pegar. Não aconteceu nada, absolutamente nada no segundo tempo. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ter os técnicos falando, inclusive o Abel. O Mister não treinou o time, mas estava foi no Maracanã. Eu vi no Twitter do Galindo, se eu não me engano, a imagem de Jesus chegando escoltado. Eu entendo a decisão do Abel... Os jogadores do Vasco também estavam lá, os titulares, né? O time todo do Vasco. Eu entendo a decisão do Abel de não ter ido com o time principal. A gente viu a dificuldade que é normal por esse início de temporada. A pré-temporada ridícula de 10 dias que não credencia ninguém a conseguir retornar num bom nível. E você estaria expondo o grupo principal, claro, num jogo como esse contra um adversário que poderia, né, numa circunstância de jogo, competir e levar um resultado como levou, por mais que tenha sido um time jovem contra reservas. O time jovem do Flamengo poderia ter enfrentado um Vasco principal e feito jogo duro, mantido Mas era os 15 jogos de invencibilidade. Era o provável? Era a tendência? Não. O provável não era o Vasco vencer, fazer mais 3, fazer os primeiros 3 pontos. Eu não sei se provável seria o Vasco vencer. Mas se não vence também... Seria jogar melhor do que o time alternativo jogou, sim. Mas eu não sei se eu exporia meu grupo principal, que não é tão acima assim, e mostrou isso no fim de semana, na estreia. O Vasco não foi bem no primeiro jogo no campeonato. Então, assim, é difícil. Eu entendo a escolha. Então, eu também entendo. É muito particular, é muito sensível um confronto desse contra o Flamengo tão cedo e um Flamengo que não tinha responsabilidade nenhuma dentro. Pelo quadro todo, né? O Abel que treinava o Flamengo. Mas entendo o que o Lino está falando também. Se a gente fosse preocupar com o resultado e a sequência dentro do Carioca e o trabalho do Abel. Eu entendo o constrangimento, mas eu não desperdiçaria a oportunidade de fazer 3 pontos em cima de um adversário e esses 3 pontos podem fazer diferença lá na frente porque um finalista pode vir daqui a pouco da pontuação geral, né? E você antecipar ou se colocar o mais rápido possível em zona de classificação para ter tranquilidade, para poupar jogador, para encaminhar o trabalho e fazer a sua parte. A não ser que o Abel diga o seguinte, o meu projeto era poupar jogadores, não interessa, não foi por causa do Flamengo que eu poupei porque eu queria poupar, porque a ideia é trabalhar de forma escalonada o time principal e o time reserva e a partir daí construir a temporada. Maravilha. Agora, por causa do Flamengo, porque o Flamengo está com um time de garotos, o problema é do Flamengo. Eu faria o meu trabalho. Esse constrangimento que você descreveu ainda há pouco... Mas você não acha que o problema poderia vir a ser do Vasco? Mas por Confronta, bota o titular. O titular está num péssimo nível. Perde. O problema é do Vasco. Passa a ser do Vasco. Perdeu, Rafa. Sim, mas o problema não é do Vasco. De quem que é? É que foi de igual para igual. Aí esse foi de igual para igual. Moleque. Você transforma o jogo numa responsabilidade de igual para igual. Eu acho péssimo como conceito. Sim. Mas eu entendo. Não teve um Grenal ano passado que um ia botar no vestiário reserva. O Grêmio resolveu botar os reservas porque o Inter estava com os reservas? Sim. Aí aquilo, se perde para os reservas, vira um drama. Se ganha, não fez mais do que obrigação. Aqui, perdeu do time de garoto do Flamengo, quanto tempo dura o trabalho do Abel se o Carioca vai pro saco? Problema do Flamengo. Não, nesse sentido, o problema é do Vasco. Se perde. Então, vamos ouvir os técnicos. O Abel e, na sequência, o Maurício Souza. Não é o De Souza, viu? Não é o pai da Mônica. O Abel e o Maurício Souza coladinhos. Vai. O que se viu foi
um time que fez o primeiro jogo tendo problema, né? Como nós tivemos alguns também no jogo passado. Aí você, 3 dias depois, entra em campo. Aí sábado você põe outra equipe. Não é por aí, né? Jogadores trabalharam hoje em 2 períodos. Nós não temos que jogar em cima de um jogo, de um time que ano passado ganhou tudo. Tem um coletivo muito bom. Nós tivemos simplesmente excepcionais. Até os 30 minutos, até o primeiro gol deles. Depois desorganizou um pouquinho. Segundo tempo, começou a ter, né? Até o Jordi saiu contundido. Teve o garoto que fez uma partida fantástica. O Juninho também não suportou com cãibra. Teve o Andrei. É tudo absolutamente normal. Porque eles tiveram ainda um tempo maior que aquela equipe profissional de trabalho. Porque eles não jogaram sábado. Inclusive treinaram no domingo. Já te digo que vai jogar a equipe titular no sábado, vai jogar a equipe titular na quarta-feira, depois no outro domingo, creio eu, contra o Botafogo, não vai jogar. Não vai jogar porque quarta-feira tem o primeiro jogo da Sul-Americana. Mister, ele... Boa noite. A gente estava dando um pouquinho de campo para o Vasco, mas acontece também que com o VAR, né, o jogo muda um pouquinho de figura em relação à continuidade do jogo. Algumas bolas que o Vasco conseguiu chegar na nossa área, né, elas estavam em impedimento e da onde eu estava eu realmente consegui ver que estava. Então parece, né, dar a entender que a gente realmente estava sofrendo mais do que estava, mas sem dúvida nenhuma a gente não fazia um jogo como a gente, nesse momento, a gente pensava fazer, justamente porque dávamos um pouco de campo demais para o Vasco. Uma equipe leve, técnica, que conseguiu empurrar a gente um pouquinho para trás. Depois da parada técnica eu ajustei, eu acho que a gente tinha que se posicionar um pouco melhor, entrar um pouco mais em linha de passe, conseguir ficar um pouco mais com a bola, fazer melhor os encaixes, e aí eu acho que a gente conseguiu melhorar até o final do primeiro tempo. Maurício Wesley, urubuinterativo.com. Queria saber da importância dessa vitória, né? Esse clássico para a garotada que está começando praticamente agora a disputar uma competição desse nível, que é o Campeonato Carioca. Boa noite. Você falou, é clássico, né, cara? É rivalidade de muitos anos, né? A gente sabe que é um jogo que tem toda uma preparação diferente por ser clássico, né? E as duas equipes entraram muito motivadas, um jogo bem tenso, enfim, importante para a gente seguir, né, jogo a jogo no nosso objetivo de buscar a classificação, importante para dar moral a essa garotada, porque se tratando de clássico é sempre bom vencer. Boa noite, Maurício. Felipe, da Globo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o uso da linha avançada hoje, que parece que a defesa jogou mais avançada do que contra o Macaé. Foi estratégia para esse jogo? Já foi um trabalho mais pensando em dar mais, pensando a longo prazo? Queria que você falasse um pouquinho desse funcionamento. Boa noite. Na verdade, é uma tendência da nossa equipe, né? Eu acho até que em alguns momentos ainda desencontrado, né? A questão da bola pressionada ou não, mas é uma maneira que a gente quer atuar, com uma linha avançada, com um jogo onde a gente tente evitar a circulação de posse do time adversário. É claro que tem que ter uma consciência muito grande dos momentos em que o adversário pode fazer uma bola longa ou que ele não pode fazer uma bola longa, mas vai ser uma tendência da nossa equipe. Quanto o Macaé, talvez a gente não tenha jogado tão alto assim, porque o Macaé não ofereceu esse tipo de jogo, né? O Vasco colocou o Thiago e o Ribamar por dentro, fazia um jogo bem direto, tentando achar as costas das nossas linhas. Eu acho que, no geral, a gente teve um comportamento bacana. Oi, Maurício, boa noite, parabéns pela vitória. A gente observou, ao longo do ano passado, também o Jorge Jesus implementando um pouco desse sistema na equipe principal. A gente viu que ele acompanhou o treinamento também, conversou com você e tal. Há um intercâmbio nesse sentido de promover com esses atletas que podem vir a ser aproveitados na sequência, mais ou menos o mesmo entendimento de jogo, para que quando se adaptem também na equipe principal e se tiver a oportunidade eles possam já estar mais preparados? Sim, claro que há. Eu falei da vez passada que o Mister ele é uma inspiração para todos nós, né? Ele deixa um legado grande para a gente. E eu acho que a base ela tem que trabalhar dessa maneira, né? Ela tem que estar visando essa sequência, mas
mas nas conversas que eu tive com ele me deixou bem à vontade, sempre dando apoio para o nosso trabalho. Enfim, a intenção é que a gente possa colocar os atletas o mais próximo, né, dentro do que ele pensa possível. Maurício, boa noite. Eu queria que você comentasse sobre o Richard, né, um jogador que a torcida conhece pouco, né, ele chegou no passado, era do futsal, entrou hoje, estreou. Falar um pouco sobre as características dele, né, potencial, se ele está se adaptando bem ao campo. O Richard é um colombiano, né, um jogador que até o início do ano jogava futsal na seleção da Colômbia. O clube trouxe para um processo de avaliação. Trata-se de um jogador muito inteligente, de muito boa técnica. Ele, assim que ele teve condições na equipe sub-20, ele conquistou uma vaga, teve uma oscilação que eu acho que é natural, porque é um jogador que está se adaptando a esse tipo de piso, né, o campo, mas muito versátil, pode atuar nas 3 posições no meio campo, tanto é que hoje eu usei ele como um segundo, e ele, no 20, às vezes, eu jogava ele mais próximo da área, enfim. É um jogador de boa técnica que resolve bem os problemas dele. É um jogador que está se adaptando muito bem. Maurício, boa noite. Marina Damas, das Damas do Esporte. O Lucas Silva oscila um pouco dentro de campo. Você conversou alguma coisa em especial com esse jogador na parada técnica? Logo voltou ali e marcou o gol do Flamengo? Boa noite, Marina. Eu acho que não só o Lucas Silva, né? Eu acho que a gente ainda está passando por um processo de oscilação. Eu acho que nós temos muitos ajustes a fazer. O Lucas é um jogador veloz que precisa estar desenvolvendo bem a técnica dele em velocidade. É um jogador que tem toda a confiança nossa. E eu acho que nada como um dia após o outro, né? Ele realmente não fez um jogo e ele reconhece contra o Macaé muito bem, mas hoje eu acho que ele já se movimentou mais, já buscou mais o jogo, já ganhou mais o confronto, foi premiado com isso, com um gol, mas ele sabe que pode dar mais. Maurício aqui, boa noite, parabéns pela vitória. Minha pergunta vai ser sobre o que você pensa para o seu futuro. Atualmente você é treinador do Sub-20, do Flamengo, obviamente, está tendo essa chance de poder mostrar o seu potencial, enfim, no Campeonato Carioca pelo time profissional. O que você pensa para o seu futuro? Você pensa em ser treinador de um time profissional? Você pensa ficar só no Sub-20? Queria que você falasse sobre a sua projeção para o seu futuro. Boa noite, Venê. A minha situação no Flamengo hoje eu sou o treinador do Sub-20. Né? Acabando a nossa participação, né, que foi solicitada pelo clube, para que a gente assumisse momentaneamente a Taça Guanabara, acabando isso eu volto ao Sub-20, clube que eu estou muito feliz, posição que eu estou muito feliz, e eu não tenho pressa de que nada aconteça. Estou tentando planejar minha carreira, traçar minha carreira, e esperar que o futuro decida isso por mim. É uma inspiração para todos nós, né? Ele deixa um legado grande para a gente. E eu acho que a base ela tem que trabalhar dessa maneira, né? Ela tem que estar visando essa sequência, mas nas conversas que eu tive com ele me deixou bem à vontade, sempre dando apoio para o nosso trabalho. Enfim, a intenção é que a gente possa colocar os atletas o mais próximo, né, dentro do que ele pensa possível. Muito bem. Sérgio Lobo Filho, nosso Lobinho, diz aqui que 28.738 presentes no Maracanã, apesar de um bom público para um clássico com times alternativos, foi menor do que Macaé e Flamengo sábado passado, onde 27 mil assistiram a peleja em loco. Você não falou 28? 25, 738. 25, você falou 28. Falei 28? Não, falei, você pode rebobinar a fita aí? Eu travei com esse ué. 25.738. 23 pagantes, 25 total. Isso. No sábado, 28. Mas também meio de semana. E nós já tivemos jogos de Carioca, clássicos de Campeonato Carioca, com públicos muito abaixo desse. Então, em anos recentes. Pois é. Clássicos de times principais. Com times principais, inclusive exatamente. Flamengo e Vasco. Muito bem.